7 vacas e um faturamento de R$ 12.000 por mês. Parece bom demais para ser verdade, né? A ideia de transformar um pedacinho de terra em uma fonte de renda gorda com um lucro de até R$ 6.000 se espalhou por aí, mas aqui a gente gosta de números, de conta na ponta do lápis. Por isso, hoje vamos pegar a calculadora e colocar essa promessa à prova. Vamos analisar cada centavo, do preço do leite ao custo da ração, passando por aquelas despesas que muita gente esquece de contar. Será que depois de pagar tudo, mas tudo mesmo, o que sobra no bolso justifica o trabalho? A resposta pode te surpreender. Fique comigo, porque vamos marcar o mito da realidade e descobrir o lucro líquido, de verdade, de 7 vacas leiteiras. Vamos começar pela promessa que fez os olhos de muita gente brilhar. A ideia é que com apenas 7 vacas bem cuidadas, um pequeno produtor poderia faturar entre R$ 8 e R$ 12.000 por mês, descontando os custos mais óbvios. Sobraria uma grana de R$ 4 a R$ 6.000. É o sonho de largar a cidade e ter uma vida tranquila no campo, certo? Mas é aqui que a conversa fica séria. A primeira lição de qualquer negócio rural é: faturamento não é lucro. Repita comigo. Faturamento não é lucro. O dinheiro que entra com a venda do leite é a receita bruta. É só o começo da história. O lucro é o que sobra lá no final, depois de uma longa jornada de descontos. Para entender isso, precisamos alinhar 3 ideias que muita gente confunde. Primeiro, a receita bruta. Simples, é o total de litros vendidos vezes o preço do litro. É o número grande que chama a atenção. Depois vem a margem líquida. Ela já é mais pé no chão. É a receita menos o custo operacional total, que inclui os gastos do dia a dia, ração, remédios, energia e também a depreciação de máquinas e instalações. Já é uma visão bem mais sóbria. Por fim, chegamos ao que realmente importa, o lucro líquido real. Para chegar nele, a gente segue uma linha de análise profissional, inspirada em metodologias de especialistas como a Embrapa. Da receita bruta, você tira o custo total, e o custo total é o pacote completo. Ele inclui o custo operacional efetivo, o que você gasta no mês, a depreciação de tudo que se desgasta e, um ponto crucial, a remuneração do seu capital e do seu próprio trabalho. Pense assim: o dinheiro que você usou para comprar as vacas e os equipamentos poderia estar rendendo no banco, certo? Esse custo de oportunidade precisa entrar na conta, e o seu trabalho diário, tirando leite, limpando, cuidando dos bichos, também tem valor. Se você tivesse que contratar alguém para fazer isso, teria um custo. Esse salário que você deixa de pagar a um funcionário é o seu salário, e ele entra como custo na análise do negócio. São esses os custos invisíveis que muitas vezes derrubam as contas fáceis. A depreciação é um deles. Uma vaca não dá leite para sempre. Uma ordenhadeira quebra. Um curral precisa de reforma. Se você não guardar um dinheiro todo mês para cobrir esse desgaste, você não está tendo lucro, está apenas comendo o seu patrimônio. Quando o equipamento quebrar, o rombo aparece de uma vez só. Nossa missão, então, é montar um cenário realista, aplicar todos esses custos e ver o que sobra de verdade no fim do mês. Para nossa análise ser concreta, não dá para falar de vacas de forma genérica. Precisamos criar uma mini fazenda hipotética, mas com os pés bem fincados na realidade brasileira. As vacas. Escolhemos 7 vacas da raça Girolando. É uma escolha estratégica, uma raça brasileira rústica, adaptada ao nosso clima e com ótimo potencial leiteiro, resultado do cruzamento da resistência da Gir com a produtividade da holandesa, o sistema. Vamos de semi-confinamento. As vacas ficam parte do dia no pasto e recebem suplemento no coxo. É um sistema muito comum no Brasil, que tenta equilibrar o custo mais baixo do pasto com a alta produção que a ração ajuda a garantir. A produtividade. Aqui está uma das chaves do negócio. Não adianta ter 7 vacas que dão pouco leite. Para a conta fechar, a produção tem que ser boa. Vamos definir uma meta realista, mas otimista para um produtor dedicado. Uma média de 20 litros de leite por vaca por dia. Estudos da Embrapa com rebanhos de Girolando apontam médias que podem girar em torno de 16 litros e meio por dia. Então, nossa meta de 20 litros já considera um cenário de bom manejo e genética. O preço do leite. Esse valor balança bastante. Varia com a região, a estação do ano e a qualidade. Olhando dados do CPEA, vemos que a média brasileira tem flutuado. Para o nosso cálculo, vamos usar um valor conservador e realista de R$ 2,50 por litro. Mas lembre-se que isso pode mudar. Com isso em mãos, já podemos calcular a receita bruta. 7 vacas vezes 20 litros por dia, igual a 140 litros por dia. 140 litros por dia, vezes 30 dias, igual a 4.200 litros por mês.
4.200 litros vezes R$ 2,50 por litro, igual a R$ 10.500 de receita bruta mensal. Olha só, de cara, a gente já vê que a promessa dos R$ 12.000 era bem otimista. Nosso cenário, que já é bom, chega a R$ 10.500, mas ainda é um número impressionante. A grande pergunta é, quanto disso vai sobrar? Agora a conta começa a apertar. Vamos listar os custos que o produtor tem todo santo mês. É o chamado custo operacional efetivo, COE. Alimentação, o gigante dos custos. Não tem para onde correr. Comida é a maior despesa, podendo passar de 50% do custo total, concentrado. Ração. Uma vaca de 20 litros precisa de reforço. A regra de bolsa é mais ou menos 1 quilo de ração para cada 3 litros de leite. Isso dá quase 7 quilos de ração por vaca por dia. Custo da ração. O preço varia muito, mas vamos usar um valor de mercado recente para uma boa ração. R$ 97,50 por saca de 40 quilos, o que dá R$ 2,44 por quilo. Custo por vaca dia, 7 quilos vezes R$ 2,44 por quilo, igual a R$ 17,08. Custo total, dia, 7 vacas. 7 vacas vezes R$ 17,08 igual a R$ 119,56. Custo mensal com ração, R$ 119,56 vezes 30 dias, igual a R$ 3.586,80. Volumoso, pasto e silagem. O pasto ajuda, mas não é de graça, pede adubo e manejo. Na seca, entra a silagem, o custo disso é complexo, mas vamos estimar um valor mensal de R$ 950 para 7 vacas, cobrindo manutenção do pasto, sementes e o custo da terra. Subtotal. Alimentação, R$ 3.586,80. Ração, mais R$ 950. Volumoso, igual a R$ 4.536,80. Sentiu o peso, só de comida, já foi mais de 43% da receita. 2. Mão de obra. Mesmo que seja você mesmo tocando no negócio, seu trabalho tem que ser pago. É o custo de oportunidade. Se não estivesse ali, teria que contratar alguém. Vamos colocar um salário e meio mínimo na conta. Pela dedicação que a atividade exige, custo mensal com mão de obra, R$ 2.118, usando um valor hipotético de salário para o exemplo. 3. Sanidade, vacinas, vermifugos, remédios. Um bom programa de prevenção é dinheiro bem gasto. Uma estimativa razoável é de R$ 35 por cabeça por mês. Custo mensal com sanidade. 7 vacas vezes R$ 35, igual a R$ 245. 4. Reprodução. Para ter leite tem que ter bezerro. Isso significa custo com inseminação artificial, que é o ideal para melhorar o rebanho. Custo por inseminação. Cerca de R$ 150, sêmen mais serviço. Considerando que nem sempre pega de primeira, vamos usar 1,5 doses por prenhez. R$ 225 por vaca por ano. Custo anual, 7 vacas vezes R$ 221,25, igual a R$ 1.575. Custo mensal com reprodução, R$ 1.575 dividido por 12, igual a R$ 131,25. 5. Energia, água e outros. A ordenhadeira, o resfriador de leite, a bomba d'água. Tudo isso gasta luz, custo mensal com energia e outros R$ 300, uma estimativa para uma estrutura pequena. Cálculo do custo operacional efetivo, COE, mensal, somando tudo. Alimentação, R$ 4.536,80. Mão de obra, R$ 2.118. Sanidade, R$ 245. Reprodução, R$ 131,25. Energia e outros R$ 300, total QOE mensal R$ 7.331,05. Agora a primeira margem. Margem sobre o QOE igual a receita bruta menos QOE, R$ 10.500 menos R$ 7.331,05 igual a R$ 3.168,95. Este é o dinheiro que sobra no mês. Muita gente para a conta aqui e acha que está no lucro, mas isso é um erro perigoso. Faltam os custos invisíveis. É aqui que a gente separa o amador do profissional. A depreciação e a remuneração do capital não são contas que você paga todo mês, mas representam uma perda de valor real do seu patrimônio. Ignorar isso é se enganar. 1. Depreciação dos ativos. Tudo se desgasta. Precisamos calcular essa perda como um custo mensal. Depreciação das vacas.
A vaca é um ativo que se desgasta. Valor de compra de uma boa vaca. Girolando. R$ 8.000 valor de descarte. Venda para o frigorífico no fim da vida. R$ 3.500 vida útil produtiva. 6 anos, né? 72 meses, né? Depreciação por vaca. R$ 8.000 menos R$ 3.500. Dividido por 72 meses igual a R$ 62,50 por mês. Depreciação mensal das 7 vacas. 7 vezes R$ 62,50 igual a R$ 437,50. Depreciação de benfeitorias e equipamentos. Vamos estimar um investimento mínimo em estrutura. Ordenhadeira simples, R$ 7.000. Resfriador pequeno, R$ 6.000. Coxos, cercas e curral, R$ 12.000. Total, investido em infraestrutura, R$ 25.000. Vida útil estimada, 10 anos, 120 meses, com valor residual de 10%, R$ 2.500. Depreciação, R$ 25.000 menos R$ 2.500, dividido por 120 meses igual a R$ 187,50. Depreciação mensal da infraestrutura, R$ 187,50. Total de depreciação mensal, R$ 437,50. Vacas, mais R$ 187,50. Estrutura, igual a R$ 625. Com esse valor, calculamos o custo operacional total, ECOT, COE, igual a COE, mais depreciação, R$ 7.331,05, mais R$ 625, igual a R$ 7.956,05. Agora a margem líquida, que é mais fiel. Margem líquida igual a receita bruta menos QOT, R$ 10.500 menos R$ 7.956,05, igual a R$ 2.543,95. Viu como nosso lucro já caiu de mais de R$ 3.100 para cerca de R$ 2.500, mas ainda não acabou. 2. Remuneração do capital investido. Custo de oportunidade. Todo o dinheiro que você investiu nas vacas e na estrutura poderia estar rendendo juros no banco, sem dar trabalho. Esse aluguel do seu próprio dinheiro precisa entrar na conta. Capital em animais. 7 vacas vezes R$ 8.000, igual a R$ 56.000. Capital em infraestrutura, R$ 25.000. Capital total investido, R$ 81.000. Vamos usar uma taxa conservadora, como a de um investimento de baixo risco, de 0,5% ao mês, 6% ao ano. Remuneração mensal do capital, R$ 81.000, vezes 0,5% igual a R$ 405. Este é o último custo para fechar a conta. Custo total, CT, igual a custo operacional, total, COT, mais remuneração do capital, R$ 7.956,05 mais R$ 405, igual a R$ 8.361,05. Chegou a hora da verdade. Com a receita e o custo total e em mãos, o cálculo final é simples, mas revelador. Lucro líquido real igual a receita bruta menos custo total, R$ 10.500, menos R$ 8.361,05 igual a R$ 2.138,95. Este é o número final, pouco mais de R$ 2.100. Vamos comparar com a promessa. Falavam em um lucro de R$ 4.000 a R$ 6.000. Nossa análise, usando dados realistas num cenário já otimista, mostrou que 1. O faturamento bruto ficou em R$ 10.500. 2. A sobra do mês, margem sobre o COE, que engana muita gente, foi de R$ 3.168,95. 3. O lucro líquido real, que é o que remunera o risco do negócio depois de pagar todas as contas, inclusive seu salário e o aluguel do seu dinheiro, foi de R$ 2.138,95. Esse valor é ruim, não necessariamente. Ele é o ganho que você teve além do seu salário e da remuneração do seu investimento. É o prêmio pela eficiência e pelo risco, mas é menos da metade do que as promessas mais otimistas diziam. E aí, esse número te surpreendeu. É mais ou menos do que você esperava. Comenta aqui embaixo qual desses custos você não imaginava que existia ou que era tão alto. A depreciação das vacas, o custo de oportunidade, quero saber sua opinião. E se você quer aprender a otimizar cada um desses pontos para aumentar esse lucro, já se inscreve no canal.
Uma coisa importante no agro é que o resultado nunca é fixo. A atividade leiteira é uma balança delicada entre preço, custo e produtividade. Nosso lucro de R$ 2.139 é só uma fotografia. Vamos ver como essa foto muda se a gente mexer nas peças. E se a produtividade cair, nosso cenário foi com 20 litros por dia. Mas e se o manejo não for tão bom e as vacas produzirem só 15 litros? Receita bruta: 7 vacas vezes 15 litros vezes 30 dias, vezes R$ 2,50, igual a R$ 7.875. O custo com ração também cairia um pouco, mas os outros custos fixos continuam. Fazendo uma aproximação e ajustando os custos variáveis, o custo total ficaria em torno de R$ 7.800. Resultado: R$ 7.875 menos R$ 7.800, igual a R$ 75 de lucro. Exato, uma queda de 25% na produtividade praticamente destrói o lucro. Isso prova que o volume de leite é o motor do negócio. E se o preço do leite cair, o mercado é volátil. E se o preço pago ao produtor cair 30 centavos para R$ 2,20 por litro, mantendo a produção em 20 litros. Receita bruta: 4.200 litros vezes R$ 2,20 igual a R$ 9.240. O custo total continua o mesmo, R$ 8.361,05. Lucro líquido: R$ 9.240 menos R$ 8.361,05 igual a R$ 878,95. O lucro desaba mais de 58%. O pequeno PR produtor é extremamente sensível ao preço de venda. E se o custo da ração subir? Com o sobe e desce do dólar, do milho e da soja, a ração pode disparar. Vamos imaginar um aumento de 20% no custo do concentrado. O custo mensal com ração iria de R$ 3.586,80 para R$ 4.304,16, um aumento de mais de R$ 700. O custo total passaria para R$ 9.078,41. Lucro líquido: R$ 10.500 menos R$ 9.078,41 igual a R$ 1.421,59. O lucro sente o golpe de novo, caindo mais de 33%. Essas simulações deixam claro: não existe resposta pronta para a pergunta 7 vacas dão lucro. A resposta certa é sempre depende. Depende da sua eficiência, do mercado e da sua gestão. No fim das contas, a promessa de faturar alto com 7 vacas é tecnicamente possível, mas é mais importante olhar para a realidade. Faturamento bruto não paga conta, o que importa é o lucro líquido, e nossa análise mostrou que ele é bem menor que o anunciado, ficando em torno de R$ 2.100, num cenário que já é bastante eficiente. Isso quer dizer que é impossível viver de leite em pequena escala, de jeito nenhum. Quer dizer que é preciso ser profissional. A principal ferramenta do produtor não é a enxada, é a calculadora. É preciso conhecer, anotar e controlar cada centavo que entra e, principalmente, cada centavo que sai. A lição é que a rentabilidade não está no número de vacas, mas na produtividade por animal, e na gestão rigorosa dos custos. É melhor ter 7 vacas produzindo 20 litros com tudo na ponta do lápis do que ter 15 vacas produzindo 10 litros na bagunça. Qualidade e gestão superam a quantidade. No fim do dia, a calculadora não mente. E na pecuária de leite, quem não a usa como sua principal aliada está fadado a trabalhar só para pagar as contas, e não para construir um futuro próspero no campo. Se este vídeo te ajudou a enxergar a produção de leite de forma mais clara, deixe o seu like e compartilhe com aquele amigo que sonha em viver do campo. Conhecimento é a melhor semente para um negócio de sucesso. Até a próxima!